Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela, eu trabalho aqui no Hospital Santa Virgínia como geriatra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do idoso. Eu acredito que os principais pilares da saúde do idoso é garantir a sua autonomia e a sua independência. O idoso, ele precisa poder tomar suas próprias decisões e conseguir ter independência funcional para poder executá-las. E aí, quando ele perde isso, a gente passa a apresentar uma das grandes síndromes da geriatria, os também chamados grandes Is. Estes são descritos como a incapacidade comunicativa, então é a incapacidade do idoso de falar, de ouvir ou de compreender o que está sendo dito para ele. Também temos a incapacidade familiar, que é quando há o desamparo da família ou de seu grupo social. Hoje em dia, com a transição demográfica, cada vez mais a gente tem visto idosos que moram sozinhos e que acabam não podendo interagir tanto com outras pessoas ou com a sua família. E isso pode levar a um quadro de humor, um quadro de depressão. Além disso, a gente também tem a instabilidade postural, que pode levar a quedas. Temos a imobilismo, que é a imobilidade do paciente, que tem diversas gravidades, quando ele fica totalmente incapaz de se mover na cama, que pode alterar outros sistemas. Também temos a incapacidade cognitiva. Esse talvez seja a maior queixa que faça o idoso procurar o geriatra, ou a família, que é quando o idoso tem um quadro demencial, tem uma perda de capacidade de memória ou de executar ou planejar tarefas. Também temos a incontinência, seja ela incontinência urinária ou incontinência fecal. Acomete principalmente a população feminina, e o grande problema é que às vezes a idosa passa a ficar constrangida e se distanciar socialmente também, levando a outros problemas. E além disso, também tem a iatrogenia. A iatrogenia, nesse caso, é quando o médico passa a levar a problemas patológicos. Por exemplo, ele prescreve alguma medicação a mais ou pede um exame que vai desencadear um outro problema no idoso. E é um problema muito frequente com a população idosa, porque essas às vezes acabam procurando diversos especialistas diferentes por alguns problemas, e isso desencadeia essa cascata de prescrição de medicações diferentes que vão poder levar a problemas futuros para ele. As doenças crônicas que mais acometem os idosos são a famosa hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, também algumas doenças vasculares, um infarto, outros problemas neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer, pneumopatias crônicas como o DPOC, e o câncer. Sim, as doenças cardiovasculares como a hipertensão, elas podem levar problemas cardiovasculares, problemas no coração, podem levar a infarto, podem levar a AVC, podem levar a piora da função renal, e assim o paciente talvez precise que dialisar mais para frente, amputação de membros, cegueiras. Então são doenças que, se a gente não controlar e não fizer a prevenção e o tratamento correto, elas podem levar a muitas comorbidades e problemas futuros para o idoso. Sim, geralmente a diabetes ela tende a aparecer em pessoas acima de 45 anos, assim como a hipertensão, E como eu falei, se a gente não trata esses males crônicos precocemente, não faz um tratamento adequado e ele acaba se perpetuando, isso pode desenvolver outras doenças, Então, com a idade, isso tende a aparecer com mais frequência. Então, no Brasil, a gente fala da pessoa idosa aquela com acima de 60 anos de idade, Só que quando a gente fala de geriatria, a gente não está falando só de tratamento de doença, a gente está falando de prevenção também. Então, nesse caso, se o paciente quiser procurar mais cedo, de forma que a gente consiga prevenir doenças, orientar exercício físico, fisioterapia, alimentação, de forma que ele possa envelhecer da maneira mais saudável possível, também é interessante. Primeiramente, eu só queria dar uma pontuação sobre a questão da queda, Porque a gente muitas vezes pensa que cair é simplesmente encontrar alguém no chão, e não necessariamente, A queda, ela se classifica como o ato de você sair de um nível para outro, mesmo que você tenha um amparo. Então, mesmo que o idoso não caia, ele consiga se apoiar, a gente já classifica como queda, E por que isso é importante?
Primeiro, né, a gente sabe, a queda pode levar à fratura, mas além disso, a queda, ela pode levar a um medo do idoso de andar, porque ele cai uma vez, ele começa a ter medo, e esse medo restringe às vezes ele ir mais em casa, então ele deixa de sair de casa, ele deixa de fazer suas atividades e diminui sua interação, e aí pode levar a outros problemas como depressão, né? Pode piorar a parte cognitiva dele. E como eu faço para prevenir isso? Então a gente tem que pensar no fator da queda. A queda geralmente ela é multifatorial, então existem fatores que são intrínsecos ao paciente, então como alteração da visão, por isso é sempre importante estar com o oftalmologista em dia, né? Pode ter a ver com problemas osteoarticulares, então aquele paciente que tem uma osteoartrose de joelho, uma dor, que tem uma dificuldade para andar, então às vezes precisa de usar um andador, uma bengala para conseguir andar melhor, né? E além disso, ela também tem a ver com fatores extrínsecos, que a gente chama de fatores ambientais. E aí, nesse caso, são fatores da casa mesmo, né? Então, muito idoso gosta do tapetinho espalhado pela casa, isso não pode, a gente tem que evitar esses tapetes. Tapete é só no box do banheiro ou perto da cozinha onde tem água, mas tapete que é bem aderido. O sapato tem que ser um sapato com solo antiderrapante, tem que ser um sapato que esteja bem fixo ao pé, não pode ser aberto, tem que ser fechadinho na frente, fechadinho atrás. A questão também de como está a disposição das coisas em casa. Então, se é algo que ele usa muito, tenta deixar numa altura que ele não precisa subir no banquinho para pegar, para evitar a queda, né? E também uso de dispositivos de barra em banheiro para ajudar a locomoção. Então, tudo isso vai fazer com que evite ter a primeira queda, porque depois que tem a primeira queda, aumenta muito o risco de ter as próximas, e também depois que tem a primeira fratura, chega a aumentar até em 30% no primeiro ano o risco de ter uma nova fratura de fêmur, por exemplo. Eu falo muito que o geriatra, ele é um médico que ele centraliza muito o cuidado naquela pessoa, então ele individualiza o cuidado. Então, aquele idoso que é mais frágil, que tem mais problemas, que usa mais medicações, esse sim vai ter que aumentar a frequência, às vezes quando ele tem uma idade muito avançada também, né, acima de 90 anos. Então esse sim vai ter que ter frequências maiores na consulta e vai ter que coletar às vezes mais exames para a gente conseguir ter uma avaliação mais detalhada, né? Agora um idoso que a gente chama de robusto, que é mais jovem, ou que faz atividade física, que não tem muitos problemas de saúde, esse não necessariamente vai ter que fazer consultas tão frequentes. Mas eu sempre falo também que isso é uma coisa que a família tem que ficar atenta, que a gente não pode negligenciar, né? A gente não pode deixar de levar esse idoso na consulta quando necessário, porque isso é uma forma de violência ao idoso, né? E a forma mais comum, que é a negligência. Então, a gente tem que ter este cuidado sempre com o nosso idoso. Dentre as principais doenças oculares da população idosa, a gente encontra a catarata, né? E o legal da catarata é que ela é a principal causa de cegueira reversível, né? Então existe uma cirurgia para que haja correção e que dê muita mais qualidade de vida para o idoso. Então é importante sempre procurar o oftalmo para poder fazer esse segmento. Além dela, a gente tem o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, né? Essa doença é a causa de uma cegueira silenciosa e ela não tem tratamento, então é muito importante fazer o segmento, o tratamento, porque no diagnóstico precoce a gente consegue evitar que se avance para um quadro de cegueira. Além disso, a gente também tem descolamento de retina, né, que é uma causa grave, que tem que ser prontamente corrigida. Tem a retinopatia diabética, que vem secundária a um diabetes mal controlado, e também a degeneração macular. Sim, tanto o diabetes como a pressão alta podem gerar quadros de retinopatia, né? Então, se a gente não tem um controle adequado dessas doenças, um tratamento, um segmento com o médico frequente, elas podem levar a lesões oculares que em muitos casos são irreversíveis e podem levar à cegueira, não tem tratamento. Então, a prevenção é o mais importante. Além disso, só para lembrar com a questão da queda, né, que eu falei no outro vídeo, é que se a gente não tem uma visão adequada, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de isolamento social, porque o paciente pode ficar mais recluso em casa e levar a outras síndromes também geriátricas. Então eu falo assim, que o geriatra é o médico que se especializa no cuidado com o idoso, né?
E assim, a gente vê que a nossa especialidade não é tão direcionada em doença, e sim tem um foco maior na pessoa, né? Então a gente tenta ter um olhar amplo, a gente não vê só a doença do coração, não vê só a doença, o diabetes, a gente tenta entender quem é aquele paciente, como está a memória dele, como está a parte do humor dele, como está a alimentação, ele está conseguindo manter sua independência, manter sua autonomia, ele está conseguindo envelhecer de maneira saudável. Por isso que procurar o geriatra é tão importante, porque a gente tem essa visão ampla. Às vezes, pacientes da mesma idade, com as mesmas doenças, vão ter tratamentos diferentes, porque isso depende de como aquela doença está afetando a vida dele, né? Então a gente tem esse olhar muito individualizado. Por isso que é tão importante. O cuidado com o idoso, ele tem que ser amplo, né? A gente tem que olhar quem é aquele paciente, né? Se aquele paciente está fragilizando, garantindo sempre que o idoso ele consiga manter sua autonomia, né? Porque acho que isso é uma das coisas que mais impactam a gente no nosso envelhecimento. A gente quer envelhecer de maneira que a gente consiga tomar nossas decisões, consiga fazer nossas coisas, porque senão não tem graça, né? Senão a gente está apenas sobrevivendo por aí, não vivendo, né? Essa acho que é a grande diferença, e por isso o geriatra faz tanta diferença. Eu sou geriatra aqui, né, no Hospital Santa Virgínia, a gente fornece esse atendimento aqui no nosso ambulatório. Então, para qualquer informação a mais, tem como vocês acessarem o nosso site, né, ou mesmo ligar na nossa central de agendamentos.